não só sobre o ICE, sobre os problemas de segurança dos Estados Unidos e como os Estados Unidos enxergam esses turistas, principalmente com quem está lá nos Estados Unidos, e vai trazer também outros pontos tão legais e divertidos da Copa do Mundo, que é Robson Morelli, está aqui de volta. Morelli está já nos Estados Unidos faz alguns diazinhos. Ontem ele estreou aqui no Acorda Metrópolis e ainda bem, hoje ele está de volta para falar do pontapé inicial para essa que é a maior Copa da história. Ô Morelli, bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Natália, é a maior Copa da história porque tem 48 seleções. Nunca antes 48 seleções disputaram uma competição dessa. Mas também está se tornando a maior por tudo isso que você acabou de falar, por toda essa falta de respeito com os 48 participantes. Eu falo 48 porque não são só alguns países, não. São todos os países. O Brasil, quando foi para Cleveland, falei ontem com o pessoal da CBF, o Brasil, quando foi para Cleveland, também foi revistado, também teve cachorros olhando a bagagem. É um procedimento que os Estados Unidos adotaram para essa Copa do Mundo. Alguns são mais bem revistados, outros são menos revistados, mas todos passam por essa revista. A gente, quando chegou aqui também, muitas perguntas para entrar no país, mas muitas mesmo. Eu vim aqui no ano passado, na cobertura do Mundial de Clubes, não foi nem perto do que está acontecendo hoje. E a FIFA, na voz do seu presidente, o Gianni Infantino, e ontem ele deu uma entrevista, ele fala o seguinte, ele fala que não tem como mexer nas leis, nas regras, na soberania de um país sede. É bem questionável o que o Infantino fala, presidente da FIFA, porque quando a Copa foi no Brasil, a FIFA fincou a bandeira dela no país e ela tomou praticamente todas as decisões envolvendo a organização da Copa do Mundo no Brasil. Nos Estados Unidos, não funciona assim. Não funciona assim. A FIFA, ela hoje é refém de um dos países sedes da Copa do Mundo, os Estados Unidos. Ô Morelli, você consegue me enxergar? Eu consigo te ver num quadradinho pequenininho ali. Perfeito. Vale só as cores. Eu tô aqui com a roupinha inspirada nas cores da seleção em 70. Tinha um dos uniformes, né? Tinha uma camisa azul clara, quase celeste, e a calça verde. Eu tô completamente copalizada. E acreditando no Hexa, ô Morelli. Isso é legal. Eu acho que o torcedor tá com você. Eu acho que o torcedor tá com a gente, acreditando no Hexa. O futebol é uma coisa, os problemas políticos, os problemas de organização são outros, né? Mas o futebol, o Brasil sim é um dos candidatos a ganhar a Copa, como em 70 no México. E, Morelli, tem alguns integrantes da seleção brasileira que são desses caras que podem nos ajudar, né? O Rafinha, por exemplo, é um dos destaques. Antes mesmo da gente falar da abertura, dos shows, do estádio e tudo mais, mas vamos falar da seleção brasileira. O Rafinha é desses personagens que tem chamado bastante atenção. Ele ainda não entregou muito... o histórico dele na seleção ainda não é incrível, mas tem uma atenção em relação a ele, né? E ele não é tão conhecido assim dos brasileiros. Ele não é porque o Rafinha não jogou no futebol brasileiro. Ele teve ali uma passagem de treinamentos pelo Avaí. Ele é de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Ele teve uma passagem de treinos no Avaí, mas ele não chegou a jogar pelo Avaí. E aí ele foi embora, ele foi para Portugal cedo, foi jogar no Vitória de Guimarães. E aí ele falou isso na entrevista que ele deu, ele falou isso, ele não tem identificação no Brasil com nenhum clube. Vou dar só uma comparação para vocês. O Vinícius Júnior, que já foi eleito o melhor do mundo, o Vinícius Júnior foi formado no Flamengo e chegou a jogar algumas partidas, num período, no Flamengo. E ele nunca deixou que essa identificação com o Flamengo morresse. Então, ele é muito identificado com o Flamengo. E aí, o pessoal idolatra o Vini Júnior. O Rafinha não teve isso. O Rafinha foi para Portugal, depois foi para França, depois foi para Inglaterra e hoje joga na Espanha. Ele não tem essa identificação. Agora, é um jogador
mais maduro, segundo ele próprio falou. Ele falou que ele sentiu a pressão em 2022 mais do que ele está sentindo agora, Natália. Ele falou que em 2022 ele era ainda um menino, ainda era imaturo, ainda estava conseguindo ganhar a Europa, e ele chega para essa Copa de 2026 com tudo isso já garantido. Ele é maduro, ele joga no Barcelona, ele faz gols, e ele acha que pode ajudar muito mais a seleção agora do que foi na Copa passada. E ele é um dos titulares assumido, né, pelo treinador do Carlo Ancelotti. Muito bom, é isso, né? É importante da gente ficar de olho no Rafinha, porque ele é bem querido pelo Ancelotti e já é dessas confirmações. Morelli, ontem eu gosto dele. Pois é, então. Muita gente gosta, né? Muita gente aposta nele. Eu tô bastante ansiosa para ver o primeiro gol dele na seleção do Ancelotti. Agora, Morelli, ontem no treino da seleção teve uma visita ilustre. Spike Lee foi lá, todo trajado também, de Brasil. Queria ter visto o Neymar, não conseguiu. O Neymar tá aí se recuperando ainda para conseguir estrear o quanto antes na Copa do Mundo pela seleção brasileira. Spike Lee, um cineasta famoso nos Estados Unidos, ele esteve sim no treino da seleção, ele gosta da seleção, ele já fez outras visitas, ele provocou ali um burburinho no treinamento, e ele também esteve no jogo do basquete, da NFL, do Knicks com o Spurs, aqui em Nova York. E ele participou, estava no seu lugarzinho ali, ele tem um lugar cativo ali no Madison Square, e ele foi no jogo também. Então ele foi de manhã ver a seleção brasileira e à noite ele foi ver o basquete dos Estados Unidos. A gente vai ver algumas visitas desse tipo ao longo da competição. O Brasil recebe, o Brasil convida, o Brasil tem alguns períodos ali em que ele abre as suas portas para convidados. O Neymar ele não viu porque o Neymar está ainda treinando separadamente. O Neymar está treinando bicicleta. Está andando de bicicleta e está tentando se recuperar. Algumas caminhadas mais leves já foram liberadas para o Neymar, mas ele ainda está longe de chutar uma bola, por exemplo. Então ele está treinando longe do campo e longe dos seus companheiros da seleção brasileira. Está numa ansiedade danada, claro que está. A gente conhece o Neymar, mas ele vai ter que esperar um pouquinho mais para vestir as chuteiras, Natália. Exatamente. E falando em final, que jogão ontem, hein, na NBA. A gente brincou ontem, Morelli, que o americano já não dá muita atenção pro futebol, pro soccer, para eles, e que nesse período, desse comecinho de Copa do Mundo, vai encavalar com as finais da NBA. Ontem teve um jogão e com certeza o americano tá ainda só focado na NBA. E foi uma virada dos Knicks no último segundo ali, né? Numa cesta que virou o placar, estava perdendo o tempo todo e conseguiu virar no final. Eu fui para o treino da seleção e eu voltei de trem. O treino da seleção é em outra cidade, em Morristown, e eu voltei de trem. E eu desci numa estação em Nova York chamada Penn Station, e fica do lado do ginásio onde teve o jogo. E aquilo, Natália, estava tudo fechado. Tudo fechado, com polícias, com grades, com pessoas na rua, ninguém passava, fica na rua 33 para 34, a 7ª Avenida. E estava tudo parado, uma multidão tentando ver o jogo do lado de fora e uma multidão que a gente viu dentro do ginásio, né? Tentando entrar. E a polícia não deixava ninguém passar e foi uma confusão danada. Eu fiquei parado ali mais de 1 hora tentando ir para casa, Natália. Nossa, sim, imagino. Bom, hoje a confusão de Copa ainda não será nos Estados Unidos, será no México, né? A Copa começa por lá. Os 3 países são sede, Estados Unidos, México e Canadá, mas a abertura oficial de hoje, né? Vão ser algumas aberturas, mas a abertura oficial de hoje vai ser lá no México, com o show da Shakira, um montão de gente, e também com essa seleção estreando, abrindo, né, os jogos oficialmente. Gosto da Shakira também, viu, Natália? Gosto da Shakira também. Gostamos. Eu estava na abertura da Copa da África do Sul, que também teve Shakira. Sim. E também era o mesmo jogo, África do Sul e México, agora é México e África do Sul. E foi no mesmo dia, 11 de junho,
é de 2010. Então tem algumas coincidências. O jogo, o dia e a Shakira. Então foi legal aquela Copa. O México vai ter essa honra, né, de abrir a competição. É a terceira Copa, né? Nós falamos disso ontem, a terceira Copa do México. O México viu o Pelé jogar em 70, o México viu o Maradona jogar em 86 e agora tomara que o México consiga ver o Messi jogar no seu país. Não tem jogos ainda confirmados do Messi no México, mas tomara que ele consiga ver esses três craques, né, históricos do futebol internacional. O México também está com problema lá, né? Tá todo mundo pegando no pé do presidente. Não está sendo uma Copa fácil. Não tá, exatamente. Ô, Morelli, a gente está vendo imagem do estádio Azteca, que até teve o nome modificado pela FIFA para a Copa do Mundo, né? Virou estádio Cidade do México. Assim como até o que a seleção vai estrear, a seleção brasileira vai estrear, que agora virou Nova York, Nova Jersey, enfim. E o Azteca é desses estádios históricos, pra gente é muito importante, e pra Copa também, o Brasil deixou o estádio ainda mais importante. É desses estádios que cabem muitas pessoas, né? Também tem isso, assim, não foram tantas reformas como a gente vê na história da FIFA em diversos estádios. Isso, inclusive, é também uma crítica, uma expectativa de como esses estádios bem antigos vão funcionar para a Copa de 2026, e o Estádio Azteca é um desses, né? É um desses, recebe muita gente. Sim, o Brasil ajudou a fazer desse estádio um estádio lendário, Natália. Mas aí entra um pouco a condição esportiva do país. O futebol mexicano não está na primeira prateleira do futebol mundial. Tem tudo isso para você analisar. Essas reformas, algumas são pedidas pela FIFA no caderno de encargos que ela pede quando ela coloca um país sede, quando ela define a escolha de um país sede. Ela faz algumas exigências e ela vistoria todos os estádios que são credenciados para receber partidas. São 14 estádios. E aí ela avalia ela e a comissão, né, avalia se precisa ou não de reforma, se precisa ou não de estruturas. Eu lembro que quando a Copa foi no Brasil, estádios foram construídos, alguns foram reformados e alguns ficaram fora e não tiveram nenhuma reforma naquele período. Então é mais ou menos assim que acontece com a FIFA. Ela gosta muito mais de ir para países em que tem que construir tudo. Porque aí ela faz tudo novo e ela perpetua os estádios e também o futebol. Mas no México ela não precisou fazer isso e também não acabou com a história, com o formato do lendário estádio de Azteca, na Cidade do México. Ô Morelli, isso faz parte também, né, de Copa do Mundo, da gente avaliar como a FIFA tá, a atenção da FIFA, os padrões da FIFA em específicos países, né? Tem já essa crítica em relação a como a FIFA tá fazendo vista grossa às questões do ICE, a essas questões todas dos Estados Unidos impedindo, dificultando vistos para seleções específicas, como é o caso de uma seleção que é a do Irã, que está em guerra contra os Estados Unidos. Isso também faz parte, né, de tudo que vem dessas pautas, de outros assuntos a partir da Copa do Mundo, que o foco ali é o futebol entre diversas nações, mas tem um montão de discussão que surge a partir do campo ali, né, do gramado. Tem, porque os países são soberanos, né, Natália? Os países são soberanos e os Estados Unidos não abrem mão das suas regras, de tudo que ele leva a sério. E a gente sabe o tamanho da responsabilidade dos Estados Unidos, como eles pensam a segurança do país e do americano. Então, tudo isso, tem uma Copa do Mundo, vão entrar muitos torcedores no país, times, né, 48 seleções. Então, tudo isso faz parte do bolo da Copa do Mundo, Em alguns países, a FIFA consegue regulamentar melhor as suas regras e exigências. Em outros, ela tem mais dificuldade. Ela também teve dificuldade na Rússia. Ela também foi até um certo ponto, a FIFA, na Rússia e depois parou e depois não conseguiu furar essas regras do país sede. E agora ela está vivendo a mesma coisa nos Estados Unidos. Nos Jogos Olímpicos existe uma discussão muito grande, que também é um evento mundial e muito grande,
existe uma discussão sobre as exigências do Comitê Olímpico Internacional para que uma cidade seja sede olímpica, porque ela exige muita coisa da cidade e muitas cidades não querem sediar uma Olimpíada porque tem muita coisa para fazer, tem muito dinheiro para investir. Isso é uma discussão que faz parte já há algum tempo dos Jogos Olímpicos. A Copa do Mundo pode estar caminhando para a mesma coisa. O modelo que a gente tem aqui nos Estados Unidos pode ser um modelo que vai quebrar algumas rupturas nessa organização da Copa do Mundo nos países sedes. O que a gente sabe é que 2030, Espanha, Portugal e Marrocos já estão definidas como os 3 países sedes da Copa do Mundo, com jogos no Paraguai, no Uruguai e também na Argentina, na comemoração do centenário, 100 anos de Copa do Mundo. Exatamente. Que tem lembranças ruins para o Brasil, né? Enfim. Ô, Morelli, essa é uma paisagem belíssima. O Morelli que está falando com a gente lá de Nova York, vem acompanhando os treinos da seleção, as falas do Ancelotti, dos jogadores. Tem alguma coletiva já marcada para hoje? Para amanhã, certamente tem, né? Que é aquela pré-jogo, que acontece sempre um dia antes, né, Morelli? Falou o Rafinha, né? O último a dar entrevista foi o Rafinha, nós falamos dele aqui. Hoje quem vai falar é o goleiro Alisson, titular do Brasil. O goleiro Alisson vai falar hoje e só ele. Amanhã, Natália, muda um pouquinho. Véspera de jogo, a FIFA ela faz com que as seleções façam isso no estádio. Então amanhã o técnico tem que dar entrevista e mais um jogador, mas no estádio. Amanhã tem um que a gente chama de reconhecimento do gramado. Aí os jogadores vão, olham para o estádio, pisam na grama e alguns dão entrevistas. O técnico vai falar, o Carlo Ancelotti vai falar amanhã e também o Vinícius Júnior fala nesta sexta-feira, véspera da estreia do Brasil contra Marrocos. Tá todo mundo muito tenso, viu, Natália? Tá todo mundo muito tenso. Essa paz que a seleção talvez tenha deixado depois das vitórias nos 2 amistosos, não é bem assim. Uma estreia difícil, uma estreia contra Marrocos, não é um jogo fácil para o Brasil não está arrumado ainda, o Brasil tem bons jogadores, mas ainda não tem um time, então o ambiente é tenso, O Rafinha tentou quebrar isso um pouquinho antes, a gente brinca, a gente faz isso, a gente faz aquilo, mas na hora de pegar sério, a gente pega sério, e quando precisar pegar sério, a seleção promete pegar sério. Perfeito. Robson Morelli, que faz parte também, não só agora do Metrópolis, mas do Corneta, que é o nosso programa de Copa do Mundo. Começa hoje, estreia hoje às 9h30 da manhã, na cola do Acorda Metrópolis. Então eu vou ter o prazer de todos os dias conversar com o Morelli, com o time do Corneta e passar o programa para eles. Morelli, uma ótima estreia, um ótimo trabalho e a gente volta a conversar amanhã. Vai ser divertido, fique com a gente. Natália, obrigado. A gente volta, assim, a falar amanhã. Maravilha. Bom dia, bom trabalho. Dia começando lá em Nova York. Chiquérrimo, Robson Morelli, diretamente lá dos Estados Unidos, falando com a gente. Muita gente perguntando pra gente no chat como é que vai ser a programação. É isso, o Corneta Metrópolis começa hoje, às 9h30 da manhã. Fica aqui com a gente no Acorda Metrópolis, que assim que terminar o Acorda, já começa o programa do Robson Morelli, do Ivan Moré, também da Marília Ruiz e do Fábio Piperno, tá certo? Os dois, Marília Ruiz e Fábio Piperno, diretamente de São Paulo, do estúdio de São Paulo. A gente vai conversar com os dois também daqui a pouquinho.